Oi, Pamela. Estava assistindo os seus vídeos sobre gestantes, né, sobre grávidas no YouTube. Eu fiquei confuso, porque em um vídeo mais antigo de 2018, você mostra um artigo que diz para utilizar articaína em gestante. Porém, o mais novo de 2019, você diz que é contraindicado. E aí, né, você poderia me esclarecer essa dúvida ou se teve um erro no vídeo? Enfim, aí o Doc aqui super agradeceu. Vamos lá. Quando a gente pensa no atendimento de uma gestante, Docs, eu vou dar a resposta mais sincera do planeta que eu poderia dar. Ela é uma resposta, vai ser uma resposta frustrante? Vai. Mas é a melhor resposta que eu posso dar para vocês. Quando se trata de uma gestante, a gente não tem ainda uma batida de martelo. Eu ainda não tenho consenso em muitos aspectos. Então, quando se trata, por exemplo, dos anestésicos locais, você vai ter artigo, inclusive artigo médico, mostrando que a articaína é utilizada em anestesia RAC, peridural, é utilizado durante o trabalho de parto, é utilizado na gestante, certo? Outros artigos mostram que a articaína é extremamente segura, pode ser utilizada em todos os pacientes, não tem nenhum problema, mas você também vai ter artigo te falando que não, que a articaína não tem muitos estudos que mostram a seguridade dela em gestantes. Isso, quando a gente entra no assunto de gestante, não é só para escolha anestésica, é para quase tudo. Para quase tudo. Às vezes você encontra um artigo que vai te falar que é para você utilizar um medicamento, mas aí você olha na bula do medicamento, ele já fala que não é indicado para gestante, certo? Então, assim, qual é a minha orientação? Eu sempre dou, digamos assim, dou muito valor não, dou merecido valor à bula do medicamento. A bula do medicamento, incluindo o anestésico, que é um medicamento, não deixa de ser um tipo de substância, né, uma droga, tanto o anestésico como o vasoconstritor vai vir a bula, e a bula, ela sempre vai ser o principal guia. É a primeira coisa que eu olho. Então, se na minha bula está dizendo que não é para utilizar determinada substância em gestante, pronto, né? Então, não vou utilizar. Só que olha só, a bula, ela não necessariamente vai dizer é proibido o uso em gestante. A bula, ela vai te dar uma classificação, tanto para os anestésicos, como também para os medicamentos, qualquer tipo de medicamento. E ela vai te dar a classificação de risco, né? Uma classificação da FDA, que avalia quais são as consequências do uso daquela medicação para qualquer tipo de paciente, incluindo pessoas, mulheres gestantes, ok? Incluindo gestantes. Então, sempre lá na bula vai estar uso em gestante e ele vai te dar uma categoria. Geralmente vai estar escrito categoria A, categoria B ou categoria C. O que essas categorias querem dizer para a gente? É só você olhar absolutamente toda a bula de anestésico, de medicamento, vai ter escrito isso para você, vai te dar essa orientação. Quando ele fala, ele classifica como A, né? Esse é o medicamento A, comprovadamente por meios científicos, por casos clínicos, estudo de caso controle, aquele medicamento não causa nenhum dano para o feto. Tá? A FDA, ela classifica o comprometimento medicamentoso ou o risco que aquele medicamento tem de causar dano ao feto, ok? Feto. Ali não é o risco em relação à gestante, tudo bem? É risco ao feto. Então, já vamos começar a separar daí. Bom, então, se é risco ao feto, se ele classifica como A, quer dizer que comprovadamente aquele medicamento é seguro e não causa nenhum risco ao feto. Quando é B, certo? Quando é B, ali fala o quê? Que, olha, já foram testados em laboratório, não foram testados necessariamente em humanos, em ratos, feitos vários estudos, e já se teve a comprovação que aquele medicamento, testado in vitro ou em animaizinhos, né, em ratinhos, camundongos, não causou também nenhum efeito teratogênico, ou seja, efeito ao feto. Quando a gente tem uma classificação C, quer dizer o quê? Quer dizer que aquele medicamento ele ainda não foi testado o suficiente, seja em humanos ou seja em laboratório, nos camundongos, nos ratinhos, para dizer se causa ou não um efeito teratogênico. Então, é como se fosse uma classificação em cima do muro. Olha, não tem estudo
é suficiente para dizer que aquela substância causa dano à gestante ou que não, aquela substância não causa, é tranquilo. Então, não tem nada que diga que é indicado ou contraindicado ainda. E por que existe tanto isso? E por que no meio, assim, quando a gente pensa em gestante, é um assunto delicado na literatura, sabe? Você não encontra muita evidência mesmo, muita clareza. Porque, gente, quantos estudos você conhece, estudos de teste de medicamento, são realizados em gestantes? É super difícil. Inclusive, comitê de ética é difícil aceitar esse tipo de pesquisa. Então, por isso que a gente tem alguns medicamentos que você vai olhar na bula e a bula não vai te dar muita certeza, né? Se tá ali uma classificação C, inclusive a orientação da bula vai dizer assim, esse medicamento deve ser avaliado, o risco, o benefício e quem vai determinar o uso ou não vai ser o médico ou o cirurgião dentista. Então, quer dizer que é proibido usar aquele medicamento? Não. Quer dizer que não é proibido usar aquele medicamento. Simplesmente, a gente não tem certeza ainda se aquele medicamento vai causar um dano ao feto. Tá? Então, tudo bem? Existe essa classificação da FDA, que é Food and Drug... Food and Drug... um negócio assim. Enfim, é uma instituição americana, mas a gente utiliza ela como padrão mundial. Ok? Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. E aí, né, Pamela? Beleza. Posso ou não utilizar a articaína? Primeira coisa que você vai olhar vai ser lá na bula. Se a bula tá te dando a categoria desse anestésico como B, A ou B, maravilhoso. Se a bula tá te dando essa categoria como anestésico C, o que isso quer dizer? Quer dizer que é proibido utilizar? Não. Quer dizer que a gente ainda não tem comprovação científica que causa um dano ou não. E a escolha depende só de você e principalmente do custo-benefício. Se a gente for olhar em artigos, você tem artigo médico com o uso de articaína em gestantes, ok? Para procedimentos em gestantes. Mas se você olha os artigos odontológicos, você não vê muita indicação. Inclusive, alguns artigos não colocam como a melhor indicação. Atenção, alguns artigos, olha isso, não vamos ter um erro de interpretação aqui. Alguns artigos não sugerem a articaína como melhor indicação. Melhor indicação é diferente de contraindicação, tá? Então, eu até hoje, pelo menos nas minhas pesquisas, não encontrei um artigo que fale não pode usar articaína em gestante porque causa um dano durante a gestação, ao feto, por aí vai. A gente não tem. Então, da onde parte a minha decisão? Pelo amor de Deus, me dá uma solução aí, que eu ainda não sei se eu vou poder ou não utilizar. Aí, a tua decisão vai partir de você só tem articaína no seu consultório? É a única articaína? Porque olha só, não adianta, sério, vou jogar real, pansincera, hashtag pansincerona aqui com vocês. Não adianta a gente ficar nessa discussão de pode ou não pode, mas e agora, qual vai ser o melhor? Gente, a gente tem que tirar as discussões do meio científico, teórico e trazer para a nossa realidade, trazer para o campo de batalha. Agora, se eu não tenho ali, se é classificação C, articaína, ou algum artigo que você leu falou, não é o anestésico mais indicado, o ideal seria lidocaína, né? Só que aí, ali no teu atendimento, a única coisa que você tem é articaína, é o único anestésico que você tem, ou se fosse o oposto, né? Se a melhor indicação é articaína. Putz, não tenho articaína, então quer dizer que eu não vou atender a gestante. Certo? Então, uma coisa são orientações, são os artigos, são o que o professor, o livro, o professor recomendou para você estudar e passar no vestibular, para você passar no concurso, né, para você tirar 10 na prova. Outra coisa é o conhecimento prático, campo de batalha, tá? Então, se a gente para analisar embasamento científico, ele vai dizer para a gente, olha, a gente ainda não tem muita certeza. E como a gente não tem muita certeza, isso não vai ser a melhor indicação para gestante. Não quer dizer que é proibido. Não quer dizer que você não possa utilizar de forma alguma. Às vezes é só a opção que você tem. Quando acabou todas as necessidades do consultório, a única coisa que você tem é articaína. Então você vai utilizar a articaína. Pronto, porque você tratar uma gestante, isso sim vai ser muito mais importante. Controlar foco de infecção, restaurar o dente que ela está sentindo dor, fazer o tratamento de canal, anestesiar com efetividade, isso sim vai ser muito mais importante do que a escolha anestésica.
Quando se trata da gestante, a escolha anestésica vai ser a última preocupação que a gente vai ter. Não vai ser o mais importante em relação ao tratamento de uma gestante. Certo? Então, por que no meu vídeo aqui que o Doc mandou, né? Por que no meu vídeo de 2018 eu falei que dava para usar a ticaína e por que em 2019 eu já falei que não é mais indicação? Porque a evidência científica muda. E assim como vocês, a Pamela constantemente está estudando. Em 2018, eu li um artigo. Em 2021, eu já li outro artigo. Certo, Docs? Então, assim, e mesmo que tenha essas divergências, não tem errado. Na verdade, ainda a gente não tem um consenso. A gente ainda não tem um consenso. Você pode e não pode utilizar articaína, né? Eu sei que é frustrante, às vezes inclusive em relação a outros medicamentos, mas é assim. Então, a priori, pensa o que você tem disponível. Coloca na balança o que é mais importante. Você efetivamente ajudar aquela gestante ou você deixar de atender porque você não tem anestésico perfeito. Né? Então, nosso atendimento é muito, muito mais importante do que a escolha anestésica perfeita. Não só para gestante, mas para todos os outros tipos de paciente. Certo, Docs? Mas, muito legal, eu agradeço a pergunta de vocês. A gente tem que se questionar mesmo. Se não ficou claro, a gente tem que... Mas, cara, como assim? Não entendi. Né? Esses últimos dias eu recebi directs muito legais, assim, tipo, Pamela, mas olha, eu sempre ouvi falar que era isso, e você falou que era aquilo, né? Não entendi. Gente, a gente tem que se questionar. E a gente tem que, mesmo eu aqui trazendo conhecimento para você, eu estudo pra caramba, eu dou meu máximo para trazer um conteúdo de de forma simples, descomplicada para vocês, mas a gente sempre tem que se questionar, não é porque a Pamela falou que é regra, pelo contrário, tudo muda, a evidência científica vem novas, então pode ser que amanhã tenha um artigo que traga pra gente que, olha, nem lidocaína, nem articaína, o melhor é prilocaína. E vai mudar, e é assim mesmo, né? Por quê? Porque depende de teste, depende de pesquisa, depende de campo de batalha, tá certo? Então, só lembra que campo de batalha é diferente do que está no livro, do que está no artigo. A gente utiliza o embasamento científico sempre, mas nem sempre o embasamento científico vai te dar uma resposta clara. E a gente tem que lidar com isso. E nós que não temos, né? E você que lute aí, tá, Pamela, para encontrar um consenso em relação a isso. Certo, Docs? You're the best.